as contribuições de RH, elas têm que ser feitas sempre sobre a ótica do negócio. Muitas vezes eu vejo líderes de RH dizendo assim, mas eu não tenho espaço, as pessoas não me dão espaço. E eu pergunto, se lhe dessem, você estava preparado para ocupar? Você já imaginou 40 mil pessoas cantando o hino da empresa e também o hino nacional do Brasil toda semana, às segundas-feiras? Parece difícil, né? Sobre isso a gente vai falar hoje. Esse é o Open Arena, o podcast da Alice sobre cultura e gestão de pessoas. Eu sou Sarita, eu lidero o time de People aqui na Alice, como a gente chama nosso EH. Eu sou mãe de uma menina de 4 anos e de um menino de 9 meses. E como você que está nos acompanhando provavelmente já percebeu, eu não sou brasileira, eu sou austríaca, mas moro aqui já há 9 anos, me apaixonei primeiro por um brasileiro, meu marido brasileiro, depois pelo Brasil. Estou super feliz aqui, 100% adaptado. É o meu português que me entrega ainda, mas quem trabalha comigo sabe que, com certa frequência, eu corrijo aí os erros de português dos meus colegas, mas essa é outra história. Estou muito feliz em receber aqui hoje uma convidada super especial, uma grande referência em EH que a gente tem aqui no Brasil. Ela está à frente da diretoria de pessoas de uma empresa mais icônica do Brasil. Muito bem-vinda, Patrícia Pugas. Bom dia, obrigada. Bom dia, Patrícia. Prazer estar aqui. Muito prazer. Também estou muito feliz em dividir a mesa com o Gui Acevedo, meu sócio, um dos nossos founders aqui na Alice. Bem-vindo, Gui. Obrigado, Sarita. Eu tenho certeza que muitos já te conhecem muito bem, Patrícia, né? Você está no Magazine Luiza como diretora executiva de pessoas desde 2016. Antes disso, você foi também diretora de gente e gestão na Brands. E você atuou na Companhia Energética do Maranhão, né, junto com o grupo que, inclusive, fez toda a reestruturação e todo o turnaround, né, da companhia. Então, esses são alguns destaques da sua carreira, né, que é uma carreira super inspiradora. Além de super executiva, você também é mãe de 3 filhas e você é do Salvador. Eu amo o Nordeste, né? Inclusive a minha comida favorita da vida é bobô de camarão, com arroz de coco e farofa de banana da terra, né? Quem diria uma austríaca, mas eu amo. Então, super feliz em ter você aqui. Uma curiosidade, para quem não sabe, né? A Paty não começou a carreira no EH, né? Você é formada em Direito e você teve outras passagens antes de fato chegar em Recursos Humanos. Conta um pouco como foi essa chegada, como você parou na área de pessoas. Bom estar aqui, estou muito feliz de estar aqui, né? Acho que essa conversa vai ser, acima de tudo, muito gostosa. E é muito bom quando a gente faz uma coisa que rende, né? que dá prazer. A gente já estava aqui nos bastidores, batendo um papinho, e a gente percebeu que com certeza vai ser muito bom. E é isso que eu acho que são os momentos que valem. Bom, primeiro, muito obrigada aí pela apresentação. Ficou tanta coisa, né, que eu falei, gente, eu sou tudo isso. Você é? Mas acho que você deu alguns destaques importantes. Talvez o primeiro deles é o fato de eu ser baiana, né? Acho que isso é muito importante, eu gosto muito de registrar isso. Bom, primeiro porque, inegavelmente, as pessoas perceberiam quando eu começasse a falar, né, por conta do meu sotaque. Eu brinco que você tira o baiano da Bahia, mas você não tira a Bahia do baiano, né? Então, a Bahia é muito presente em mim. Mas eu falo muito disso porque eu acho que quem entende isso e quem entende um pouco da Bahia me compreende melhor, né? Meu jeito de ser, minha forma de agir, inclusive a forma de eu pensar, né? Isso tem muito a ver com cultura. A gente vai falar de cultura aqui, mas falando mais no aspecto corporativo, mas eu acho que cultura é tudo isso, né? Esse caldeirão que termina ali formando e lhe dando traços únicos. Eu acho que ser baiano diz muito sobre mim. E depois, talvez, a melhor parte do meu currículo, aí, essa minha questão familiar. Eu não só tenho 3 filhas, mas eu tenho 4 irmãs. Então, acho que isso também tem um traço de mulher na minha vida muito forte. Muitas mulheres poderosas. Muita mulher. Eu tenho uma passagem que poderia ser considerada trágica, mas eu considero da vida. Meu pai faleceu, minha mãe estava grávida de mim, então eu não tive essa presença masculina tão forte na minha vida. Então, minha mãe foi uma presença muito forte. Então, mais uma vez, o traço feminino na minha vida, né? E, inclusive, nas minhas convivências profissionais, embora o mundo executivo ainda seja um mundo muito masculino,
está mudando, mas ainda seja um mundo muito masculino. Também tive referências femininas muito fortes. Hoje, talvez, a maior delas, né, que no Magalu eu tenho a Luísa e tenho a honra e o prazer de conviver muito proximamente, né, ainda que como presidente do conselho, mas a gente tem uma convivência muito próxima. Então, eu acho que tudo isso me faz eu. E as experiências profissionais, de alguma forma, também se conectam com esse meu eu, né? Eu acho que nós vamos nos vinculando por afinidade ao longo da vida, com relacionamentos, com pessoas e também com empresas, com trabalho, né? Eu acho que o que você escolhe fazer, mas principalmente onde você escolhe fazer, diz muito sobre você. Eu concordo com você, 100%. E acho que essa questão de... Isso talvez justifique, aí eu termino chegando na sua pergunta, fiz uma introdução mega, né? Mas super rica, várias coisas que não sabíamos ainda. Termino chegando na sua pergunta, isso talvez explique essa minha transição, né? Eu sou, por natureza, uma pessoa muito inquieta. Talvez por isso eu busque tantos pontos de equilíbrio, porque eu sou uma pessoa muito inquieta, eu sempre quero alguma coisa diferente, alguma coisa a mais, né? E sempre estou olhando muito para as coisas ao meu redor. Eu acho que foi assim que eu terminei chegando no RH. Eu tenho, por duas coisas, inquietude e ser muito questionadora. Eu também sou muito questionadora. Sou questionadora de mim mesma. Então, sou questionadora das coisas. E eu terminei me aproximando do RH de alguma forma dessa. Eu sou formada em Direito e eu adorava fazer o que eu fazia. Foi uma opção totalmente consciente quando eu fiz Direito. Tanto que eu fiz vestibular para Medicina e Direito, passei nas duas, larguei Medicina. Olha que interessante, né? Comecei a cursar Medicina. Duas direções bem diferentes. Completamente diferente, larguei Medicina e fui para o Direito. E quando eu fiz o Direito, eu me apaixonei e larguei por isso. Me apaixonei por Direito e fiz meu curso e trabalhei, tive várias passagens. Eu acho que eu fui muito abençoada assim, na minha vida, né? Eu tive a oportunidade de viver um mundo de profissional liberal. Eu fui de escritório, tinha uma das referências femininas enormes, doutora Maria Bernadette Gonçalves, super referência, e me marcou muito. Depois eu tive a oportunidade de assumir um cargo público, fui diretora de PROCON, chamava CODECOM, mas era o PROCON municipal, na minha cidade. Então, acho que foi muito rico, muito interessante trabalhar, também ter essa experiência de cargo público. E depois eu entrei numa empresa. E ali eu me descobri. Eu falei, eu amo isso aqui, gente. Eu não sei o que exatamente eu vou fazer, mas eu sei que eu quero fazer nessa sistemática, nessa forma. Eu gostava do mundo corporativo, eu gostava daquela energia, da forma com que as pessoas se relacionavam. E comecei com Direito, e era a minha formação, e eu adorava fazer o que eu fazia, mas eu sempre reclamava muito. Eu era uma advogada muito chata, né? Por quê? Porque eu via na ponta todas as consequências de uma gestão mal feita. Eu tinha um volume, eu estive numa empresa particularmente com um volume de reclamações trabalhistas muito grandes, e eu comecei a ouvir coisas, enquanto advogada, que me marcaram muito. Uma das coisas que mais me marcou foi quando uma pessoa, num processo, falou para mim, numa despedida, falou para mim, eu achei que o momento mais feliz da minha vida foi no dia que eu comecei a trabalhar nessa empresa. Mas eu descobri que o dia mais feliz foi o dia que eu saí. Nossa, que forte, né? E isso, para mim, foi forte demais, porque eu disse, gente, ela não trabalha no lugar que eu trabalho. Porque eu sempre fui muito feliz no lugar onde eu trabalhei, muito. Eu adorava todos os lugares onde eu trabalhei, eu adorei. Então, eu falei, tem alguma coisa errada. E eu comecei a perceber que tinha muito a ver com gestão, tinha muito a ver com sua liderança, né? E aí eu comecei a criticar muito certas práticas. Eu dizia para o RH, gente, vocês precisam fazer alguma coisa aí, porque eu daqui não posso fazer mais nada, eu pego na saída, eu não posso fazer mais nada. E aí nasceram os comitês de contingência, os comitês trabalhistas, a gente tentando entender as causas das causas para tentar atuar nisso, mais no nível preventivo do que já no curativo. E eu fui terminando me aproximando por isso. E por fim, te convidarem. Pois é, eu acho que eu brinco, mas não é mentira, tá? Eu acho que não é mentira. Você brigou tanto? Que eu acho que alguém falou para mim, já que você reclama tanto, vem aqui fazer melhor, né? Muito bom. Eu tento fazer melhor.
há quase 20 anos. Não é fácil não, viu? Porque gente é algo complexo, né? Não tem botão de on e off, não tem bula, então você realmente nem manual de instruções, então é bem complexo. Mas é isso que dá a maior graça. Bacana, muito bacana, de fato. Falando um pouco mais da sua jornada de agora, né, no Magazine Luiza, que você está há quase 8 anos, e você acompanhou muitos ciclos, né? Acho que a empresa é uma empresa de muitos ciclos, né? Nasceu lá atrás, 70 anos atrás, numa loja, né, no interior de São Paulo, passou por ciclos de desenvolvimento, expansão, né, transformação, né? Primeiro no interior de São Paulo, depois no interior de São Paulo, depois, né, chegando na capital, depois começando, né, também a expansão nacional com a aquisição de várias empresas, aí entrando na transformação de fato digital, né, hoje como e-commerce, li aí no site, né, que no aplicativo hoje tem 21 milhões de usuários ativos, acho muito impressionante, 40 mil funcionários, né, 1.400 lojas, centenas de centros de distribuição, o corporativo, então é muito impressionante e ainda, né, a empresa foi reconhecida várias vezes já como uma das melhores empresas para se trabalhar. Olhando assim para toda essa trajetória, Patrícia, o que você acha que foram os chaves de sucesso? Quais são os fatores que fizeram, de fato, esse sucesso, essa Magazine Luiza que a gente tem hoje? Eu acho que eu poderia falar... Essa é uma pergunta bem complexa, né? E eu poderia me alongar muito, mas eu vou procurar ser bem concisa, até porque, para mim, é o principal, né? O principal motivo disso é a essência da companhia, que se reflete muito fortemente da sua cultura. Né? No fim, a cultura é isso, é o reflexo da essência, né, da alma daquela organização. Então, eu acho que esse talvez tenha sido o maior componente de sucesso do Magalu. Inclusive, tudo mais que vem, e que são coisas relevantíssimas, como inovação, capacidade estratégica, visão de dono de quem está lá, o comprometimento das pessoas, é cultura. Tudo isso, de alguma forma, é cultura. Né? Lógico que ter uma liderança inspiradora, forte, inovadora, dedicada, é fundamental, mas é cultura. Né? Isso é fruto de uma cultura. É engraçado porque esse é um processo de retroalimentação, né? Porque isso é fruto de uma cultura e, ao mesmo tempo, é isso que fortalece todos os dias aquela cultura. Então, é um processo constante de retroalimentação. Então, para ser muito simplista, numa pergunta muito complexa, eu acho que talvez o maior atributo da organização e que fez ela ser o que é e continuar sendo até hoje é a cultura organizacional. Muito interessante. E o que caracteriza essa cultura? Qual é o jeito de trabalhar do Magalu? Acho que eu terminei falando um pouquinho aqui, né? Quando eu fui fazendo algumas referências. Eu acho que tem isso, tem um traço muito forte de inovação, tem um traço muito forte de pessoas. Né? Normalmente, até quando a gente começa, nos nossos valores, assim, eu diria pessoa e clientes, né? Porque, no fim, é gente, e a gente tem essa conexão muito, muito forte. Não sei, olha para dentro e olha para quem você serve, né, para fora. Mas um traço muito forte de inovação, um traço desse compromisso. As pessoas no Magalu vivem o Magalu, né? Elas se entregam de verdade. Então, a gente tem um valor que é essa parte de atitude de dono, né? Que é uma coisa também muito forte. É uma empresa de donos. E terminou que isso se impregnou muito dentro da organização. Quando você olha para as suas referências e vê elas atuando daquela forma, então tem muita relação com isso mesmo. Né? Então, eu acho que está muito relacionado a isso. Esses talvez sejam os principais traços. E Patrícia, sobre alinhamento da cultura, sobre vocês têm 40 mil colaboradores para alinhar. Como faz para alinhar? Digo, aí talvez um nível um pouco mais tático, falando de rituais, vai. Exemplo, na Alice, a gente tem um pouco mais de 500 pessoas trabalhando aqui. A gente tem um ritual toda segunda, tem alguns rituais, mas segunda-feira a gente tem a nossa arena, né? É uma reunião toda segunda, onde a gente nunca perdeu, toda segunda-feira a gente tem, que é onde a gente conversa com todo mundo da Alice durante 45 minutos. Dá exemplos assim de como vocês alinham o time? Eu costumo dizer que para uma cultura ser forte, você precisa ter duas coisas, né? Práticas
muito bem definidas, práticas e políticas, regras muito bem definidas e disciplinadamente praticadas, né? Você precisa ter. Por quê? Não adianta você ter desenhos maravilhosos e efetivamente aquilo não acontecer. Então, você ter políticas, fundamentos, símbolos muito bem definidos e regularmente, disciplinadamente praticados. Essa talvez seja um dos pilares. Um outro pilar que a gente precisa ter muito forte é o pilar da comunicação, né? Por quê? Porque também, se você tem tudo isso, mas você não divulga, você não reforça, né? Você não... É uma comunicação ostensiva. Chega a ser uma coisa que você vai... aquilo é tanto que você já nem percebe que aquilo está acontecendo e aquilo já está dentro de você. Você vai introjetando aquilo de alguma forma. Você consegue dar até um exemplo de algo que é muito marcante? Sim, assim? Sim. Eu tenho... Então, vamos lá. Do ponto de vista de rituais, o principal deles, eu acho que a Sarita abriu o podcast falando sobre, é o rito de comunhão, é o que a gente chama de rito de comunhão. Também é às segundas-feiras, lá no Magalu. Então, todas as segundas-feiras, a gente tem uma reunião que acontece na empresa inteira. Todas as unidades da companhia, quase 1.500 lojas, 25 CDs, 6 escritórios, todas as companhias. Inclusive, a nossa área de tecnologia, que tem um full remoto grande, né? Tem uma turma um trabalho remoto grande, todas fazem essa reunião, chama Rito de Comunhão. E o que acontece? Essa semanalmente. Reunião, semanalmente. Todas as segundas-feiras é a primeira ação da semana. A gente canta o hino nacional, porque a gente reforça o nosso vínculo como uma empresa brasileira. A gente é uma empresa muito vinculada às coisas do Brasil, inclusive do ponto de vista de responsabilidade social. É algo que nos toca e nos envolve muito. Então, a gente canta o hino nacional, a gente canta o hino do Magalu. O Magalu tem uma música, a gente canta o hino do Magalu. Por quê? Porque a gente reforça o nosso vínculo com a nossa empresa, que é de onde a gente tira o nosso sustento, que é através da qual a gente exerce talvez o nosso principal papel social, que é através do trabalho, né? Então, faz parte do onboarding? Cada um tem que aprender a cantar o hino? Como funciona isso? Você aprende, né? Porque todos os dias, inclusive, eu acho que os Magalus talvez sejam, infelizmente, sejam os brasileiros, sejam poucos ou talvez não sei, não vou dizer os únicos, lógico, com certeza não, mas talvez seja um dos poucos brasileiros que cantam o hino todo perfeitamente, o hino nacional todo perfeitamente certinho, né? Porque você canta toda segunda-feira. E o hino do Magalu não tem jeito, né? A gente canta também. A gente canta tanto que, principalmente na pandemia, a gente em casa e a gente, né, convivendo mais com a família canta. Gente canta também, sabe pedaços do hino. Será que a gente pede aí um pedaço do hino? Cantar, eu acho que tem que cantar. Mas olha, não vai faltar oportunidade. Ela até veio de verde ouvir, hoje para homenagear a bandeira. Pois é. Então a gente canta o hino do Magalu. Então é uma coisa muito forte. Tem toda uma parte de compartilhamento de informações. O Magalu fala muito sobre dados, sobre números. Transparência como foi a semana, total. Total. Como foi a semana? Como vai ser a semana que vem? Quais são as principais ações? Porque isso você envolve todo mundo. Então, quando todo mundo sabe exatamente o que vai acontecer, ele consegue entender qual é a parcela dele, de contribuição dele naquele negócio, né? Então, a gente faz isso muito fortemente e, ao final, a gente tem uma prática de fazer um momento espiritual. Já foi uma oração, hoje, até para acolher todas as crenças, até no princípio de diversidade, que é um princípio muito forte na companhia, não é uma oração, é um minuto espiritual. Mas porque nós também entendemos que existe algo a mais, que é o que a gente chama, né, da forma de você se conectar com algo superior, que não é só o material, que não é só o que está aqui, cada um do seu jeito. Então, é muito próprio. A gente tem muitos canais de comunicação que também fazem parte dos nossos processos de cultura. Então, todas as quintas-feiras, a gente tem um programa que é a TV Luiza. A TV Luiza é uma TV mesmo, é uma TV interna, é um programa de TV muito voltado para a venda, mas, sobretudo, é um programa de cultura também. A gente usa muito para fazer reforço de cultura, com que a gente fala com todas as lojas e CDs naquele dia. Todo mundo sabe, TV Luiza, todas as quintas-feiras, das 8 às 8h30, todo mundo assiste. O que você quiser fazer com que a empresa inteira saiba, quinta-feira, 8h30 da manhã, ela saberá. E né? Quem lidera o ritual de segunda-feira do hino? Cada unidade é um processo formal
mas orgânico, né? Então, todo mundo sabe o que é e o que tem que ser feito, mas é orgânico. Então, nas unidades, cada unidade faz o seu. Cada unidade faz o seu. Ele sabe o que tem que ser feito e quais são as etapas que tem que acontecer, mas cada unidade faz o seu. E nos escritórios, que são maiores, né, tem mais complexidade, a gente tem o rodízio de áreas. Então, a gente faz no início do ano o rodízio das áreas e cada área vai fazendo o seu. E são elas que puxam, elas que introduzem, elas que tematizam, eventualmente, o rito. E aí vão acontecendo normalmente. É um processo Mas os momentos que você comentou sempre tem, para de fato seja necessariamente. Um ritual. Exatamente. É um rito. Né? Tem todas as suas etapas. Então, isso, acho que houver, a gente vai fazer. Muito bacana. Muito, muito interessante mesmo. Sobre a TV Luiza, me lembro que você também comentou do rádio, também como uma ferramenta de comunicação. Como funciona? Vocês têm aí pautas já planejadas e também um rodízio das áreas, são mais as lideranças falando. Se você puder explicar um pouco mais, seria ótimo. A rádio, a gente tem TV Luiza, tem Rádio Luiza, tem outras ferramentas de comunicação internas, a gente trabalha muito fortemente, mas a Rádio Luiza, particularmente, é a rádio que toca nas lojas, inclusive. Né? Se você for nas lojas, ela está tocando. Então, mas ela tem momentos que são voltados para o nosso colaborador. Né? Ou um aviso, antes de abrir a loja, a gente tem um Bom Dia, Luiza, então a gente começa sempre com um bom dia, então vai sempre algum recado que a gente queira dar para os nossos colaboradores. Então, mas a rádio é uma coisa mais estruturada, né? Do ponto de vista da área de comunicação interna. Então, tanto a rádio como a TV são mais organizadas e o bumbo é batido pela área de comunicação interna, pautas e tudo mais. Embora também haja uma coisa muito orgânica. A TV, por exemplo, eu não comentei, a TV, os apresentadores da TV são os nossos colaboradores, somos nós que apresentamos a TV. Né? Não tem ninguém contratado. Né, dentro a gente do escritório. Tem um estúdio super legal e somos nós que apresentamos. Inclusive, os nossos colaboradores adoram ser convidados para participar do programa. E um reconhecimento, quase. A gente faz e traz auditório, traz plateia. Então, é um programa, é muito interessante. Vale a pena, quem tiver a oportunidade de ver alguma coisa, vale a pena, é muito legal. Me parece que vai até além só da comunicação, né? E uma ferramenta de engajamento. Sem dúvida. Engajamento, cultura, né? Como eu disse, eu acho que tudo, de alguma forma, a gente termina amarrando nos aspectos de cultura, né? Nesse reforço desse vínculo das pessoas com a empresa e com os valores da empresa e com o propósito da empresa. Né? Tem um propósito inspirador, é maravilhoso, nosso propósito é lindo, levar acesso de muitos, o que é privilégio de poucos. Olha que coisa linda. Né? E eu falo, meus colaboradores sabem bastante sobre esse propósito, mas eu normalmente digo a eles, você nem precisa saber decoradinho, né? Mas você precisa saber o que significa. No final, o que é que eu quero? Democratizar acesso. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu acho isso uma missão. Me lembra um pouco do nosso propósito, né, Gui? Muito. Eu tava pensando nisso, que é tornar o mundo mais saudável. E toda reunião, seja presencial ou não, a gente começa com um slide. Estamos aqui para tornar o mundo mais saudável. É isso aí. E todo mundo sabe muito bem disso. E, poxa, eu tenho uma pergunta para você que é... você já falou um pouco, né? Mas cultura é um assunto que me procuram a mim bastante nas rodas de negócio que eu vivo, pedindo opinião sobre, e aí, como é que faz para implantar uma cultura forte e como é que faz para as pessoas viverem o dia a dia da cultura? E eu sempre volto para a tecla que é liderança. Então, você já falou disso, eu já sei qual vai ser a sua resposta, mas eu queria que você se aprofundasse um pouco mais na importância que a liderança tem, o que é liderança primeiro, e na importância que a liderança tem de implantar a cultura e de perpetuar a cultura. E, baseado na tua história de vida, você acha que empresa de dono tem mais sucesso em implantar cultura duradoura do que empresa que não tem dono? Eu tenho não sei quem disse, mas diz que cultura é aquilo que os seus colaboradores fazem quando a liderança não está vendo. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito forte. Por quê? Tem que ser algo tão genuíno, tão verdadeiro, que mesmo sem aquele olhar mais coercitivo, digamos assim, aconteça.
Mas eu não tenho dúvida que isso só acontece da forma com que a empresa quer que aconteça se essa liderança que naquele momento não está vendo, conseguiu passar, conseguiu inspirar, conseguiu traduzir através para os times. Seja embaixadora, né? Liderança tem que ser a principal embaixadora, referência, exemplo, né? Não Walk tenha the dúvida. talk. Exatamente, né? Eu acho que isso é muito forte. E aí, eu vou fazer uma volta na pergunta, mas eu vou chegar lá nos seus pontos. Isso talvez seja um dos grandes diferenciais, digamos assim, de uma empresa de dono para uma empresa que não é de dono, do ponto de vista de cultura. Porque o dono vive, e ele vive genuinamente. Aquilo não é o trabalho dele, aquilo é a vida dele. É diferente. As pessoas têm o trabalho como missão, e elas vão e fazem e se entregam. Mas é o trabalho. O dono é a vida, e a vida se mistura, né? Eu conheço outras empresas de dono, mas a que eu estou particularmente, você vê, desde criança, viram, ouviram, estiveram presentes, já estavam nas lojas, viram aquilo acontecer, viviam dentro de casa, iam com os pais para o trabalho. Então, isso tudo termina fortalecendo e sedimentando um jeito de ser e de agir que é muito determinante quando você fala de cultura. Porque, no fim, é tudo isso, é um jeito de ser e de agir, né? De fazer. Então, acho que tem, sim, esse diferencial em relação a dono, empresa de dono, por isso, por conta de... Não é um jeito de... Não é um trabalho. É a própria vida da pessoa que está ali se traduzindo em trabalho, né? Então, eu acho que isso é muito forte. Em relação ao papel da liderança, eu não tenho a menor dúvida. Inclusive porque eu acho que o líder tem uma outra responsabilidade fundamental do ponto de vista de liderança, além de inspirar, de ser referência, de ser exemplo. Ele tem uma responsabilidade enorme, que é trazer para o time pessoas com fit adequado para aquela cultura. Né? Isso é uma coisa muito séria. Né? A gente já ouviu tantas máximas. A gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. A gente ouviu tantas coisas e a gente continua fazendo coisas assim. Né? E o comportamento não é que é bom e ruim. Não necessariamente. Às vezes é só certo e errado. O certo no lugar certo, o errado está no lugar errado. Ponto. Mas a gente, às vezes, insiste em contratar pessoas pelo que ela já entregou e não como ela entregou. Né? E isso é uma coisa muito importante. Como é que essa pessoa faz as entregas dela? Porque isso é um traço cultural. Com certeza. E não só na contratação, né? Inclusive na avaliação de desempenho, né? Ou até também no desligamento, né? Cultura também é muito sobre as pessoas que saem da sua empresa, né? Ou como você desliga também pessoas. Tudo. Né? E isso é responsabilidade do líder. Né? Primeiro, como é que você traz pessoas... Eu falo muito de fit cultural, né? Com este fit cultural. Porque tem coisa que a pessoa não vai mudar. Não vai. Se ela não se conectar com propósito, valores, jeito de ser, ela não vai mudar. Então, a primeira coisa é essa. Segundo, tudo bem, a gente erra. Nós, todos os seres humanos, viemos com um defeito de fabricação. A gente erra, né? A gente tem que instalar o módulo aprende, porque o módulo erra vem default. Vem de fábrica. Então, a gente erra. E, às vezes, a gente contrata e a gente se equivoca. Como é que eu redireciono isso? Né? Lá no Magalu, por exemplo, nosso processo de avaliação de desempenho e das nossas reuniões de gente, elas são todas feitas muito com base no comportamental. Não é só o que você entrega, é o como você entrega. E é exatamente isso. É com base nos valores, a nossa avaliação é avaliação de valores. É com base nos valores, nós escrevemos comportamentos observáveis para eles, mas é com base neles que a gente contrata, que a gente promove e que a gente demite. Né? Então, eu acho que a liderança tem este papel, não só de ser exemplo, mas também de ser um agente ativo, né? De busca por pessoas que tenham, lógico, capacidade técnica, mas que tenham esse perfil. Né? Super interessante. Agora, eu lembro muito do Magalu, eu sei lá, não sei porquê, eu acompanhava as ações do Magalu há muito tempo atrás. E o Magalu é uma empresa que a ação já foi de centavos para R$25 e já oscilou bastante, talvez desde o tempo que você está lá. Sim, sim. Como é que essa variação muito grande de performance, principalmente para baixo,
impactou cultura e como é que vocês conseguiram, como de gestão, reduzir o ruído, reduzir o impacto nas pessoas de uma performance que no momento pode jogar todo mundo para baixo? Do ponto de vista de cultura, eu diria não impactou nada. Nada. Né? Porque nós nunca conectamos a nossa cultura com o nosso resultado, muito menos com o preço de ação, que a gente sabe que é uma coisa ainda mais incontrolável. Né? Então, as ações podem flutuar o que for, nossa cultura não. Né? Então, do ponto de vista de cultura, não impactou em absolutamente nada. Nós continuamos sendo e fazendo o que sempre fomos e fizemos. Inclusive, a gente diz isso. Já estivemos lá embaixo, já fomos lá em cima, caímos de novo, e em algum momento vamos subir de novo. Nós acreditamos nisso, nós sabemos disso. Nós sabemos que só tem uma forma para fazer isso, trabalhar. E continuar trabalhando de uma forma consistente. Né? Eu acho que assim, as nossas entregas... Eu ouvi uma palestra de uma pessoa agora, né? Inclusive é nosso conselheiro, sobre o time de basquete de Franca, que, aliás, ganhou agora como campeão mundial e tal, e também teve, como todo grande time, teve seus altos e baixos, e ele fala algo tipo, o time de Franca nunca jogou para ganhar, ele jogou para escrever história. E eu acho que a gente se vê muito nisso. Né? A gente joga para escrever história. E a gente continua jogando para escrever história. E estamos escrevendo. Eu não tenho dúvida que já tivemos páginas... E toda história tem páginas muito felizes e páginas não tão felizes assim. Faz parte. É a história. Totalmente. Né? Então, a gente não... Do ponto de vista de cultura, nada, e a gente fala sobre isso. O varejo é muito sensível, né? Para o bem e para o mal. Uhum. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Faz parte do fit cultural. Quem quer alguma coisa muito estável, eu não sei o que é que vai ter que buscar hoje, tá? Porque antigamente a gente dizia, vai procurar serviço público e tal. Nem mais isso hoje a gente consegue. Eu não sei o que é que vai ter que buscar hoje. Paty, você falou bastante sobre o papel da liderança, do gestor, né? Aqui na Alice a gente super concorda, né? Às vezes a gente ouve que a gestão de pessoas está a trabalho, mas na verdade é o trabalho, né, de quem é gestor. E aqui a gente acredita bastante também na liderança indireta, né, na influência positiva. Todo mundo pode ser líder, não necessariamente só a pessoa que tem um time, né, que também é gestor. E eu lembro de uma conversa que a gente teve onde você me contou do conselho de colaboradores, né, que também acho compartilha um pouco esse conceito, né, da liderança indireta, da influência. Você pode explicar como isso surgiu, como vocês se inspiraram e qual é o papel desse conselho hoje? Lógico. É um dos pilares de cultura, Gui, que nós falamos antes. O conselho é um dos pilares. O conselho toda unidade também tem, né? De novo, prática bem definida e disciplinadamente executada. É um grupo de pessoas, de colaboradores, não líderes. A única exigência é que eles não podem ter cargo de liderança. Que tem um papel de guardião da cultura dentro da organização. O principal papel deles é esse, guardião de cultura e clima. Esse é o principal papel do Conselho de Colaboradores. O Conselho tem tamanhos diferentes, porque a gente tem unidades com tamanhos diferentes. Então, eu tenho um conselho de 3 pessoas em lojas menores e tenho um conselho de 30 pessoas nos escritórios maiores. E a ideia é que essas pessoas elas tenham muito este papel de apoiar as suas lideranças e a organização como um todo, nas práticas culturais, no reforço das culturas, nas ações de engajamento, nas ações de clima, e de serem um ponto muito grande de escuta e de troca. Então, tudo que a gente vai fazer, que a gente sabe que pode impactar nas pessoas, nos colaboradores, no clima na organização, a gente conversa com o conselho, a gente ouve, a gente faz escuta, a gente, a partir das conversas com ele, redireciona ações. Então, assim, são grandes colaboradores de todo o nosso processo. Muitas vezes, normalmente a gente envolve eles, principalmente nas lojas, nos processos de contratação, nos processos de demissão mais delicados. Ou seja, são pessoas que atuam ativamente nessas ações e nos apoiam. E, não à toa, é um grande formador de lideranças. Normalmente, todas as nossas lideranças, em algum momento, foram conselheiros
participaram no Conselho de Colaborador, porque ele dá um traquejo, uma exposição, uma interação muito interessante. Então, é uma prática que a gente já tem há muitos anos. A Luísa conta, foi inspirada numa prática na Alemanha, mas já tem muitos anos. Eu estou há quase 8 no Magalu e ele o Conselho já tinha sido instalado há muito tempo e, de fato, é muito poderoso. Imagino, né? Acho muito interessante isso, né? Até para testar, né? Para desenvolver as lideranças. E lembro que você comentou também, é uma alavanca para a diversidade e inclusão, né? Para trazer pessoas diversas, né? Que pessoas que ainda não estão na liderança, de fato, também para um papel-chave na empresa. Sem dúvida. E diversidade e inclusão é uma parte, um elemento importante da cultura de vocês, né? E aí eu queria trazer um fato, né? Para quem está nos ouvindo aqui, não sei se vocês sabem, das mais do que 500 empresas listadas na B3 que a gente tem hoje, aproximadamente apenas 30% tem pelo menos uma mulher, né, no conselho. Apenas 9% tem 2 ou mais mulheres e apenas 9 empresas hoje têm 3 mulheres no conselho. E o Magazine Luiza é uma delas, né? Eu acho isso muito impressionante e imagino que também é drivado pela própria Luiza, né? E a própria sua história que você contou, né? De ter mulheres assim, sempre ser inspirado por mulheres muito fortes. Isso faz parte de um esforço maior? Como se deu esse resultado incrível? Eu costumo dizer que o Magalu é uma empresa naturalmente diversa. E aí eu complemento dizendo, são palavras que normalmente não andam juntas na mesma frase, né? Naturalmente diverso. Normalmente elas não andam juntas na mesma frase. Mas, de fato, é. E eu acho que isso tem muito a ver de história, né? De novo, para entender o que a gente é, a gente precisa entender de onde a gente veio, né? Uma empresa do interior, fundada por uma mulher, que foi a tia Luiza, não é a Luiza famosa, né? Que todo mundo conhece. A tia Luiza queria 2 coisas, basicamente, assim, quando ela fundou a empresa. Ela queria conseguir atender os clientes dela, era uma super vendedora, então ela queria levar para os clientes produtos que eles não conseguiriam em outras condições, em outras possibilidades, e ela queria dar emprego para a família. Olha que coisa, eu acho que isso se reflete muito no Magalu, nesse traço de ser uma grande família e no propósito que a gente tem de democratizar os acessos, né? Então, acho que fundada por uma mulher, interior de São Paulo, depois foi projetada para o Brasil, e eu diria até para o mundo muito, por uma outra mulher, né? Ela também fala, muito curiosamente, ela diz, eu cheguei aqui falando porta, porteiro e portão, e, né? Então tinha um pouco disso, aquela coisa não padrão, não era o executivo padrão, homem, hétero, cis e branco, e aquela coisa bem padrão. Não é, era uma coisa muito diferente. E eu acho que isso traduziu na companhia, né? No sentido de, o diferente é bom, funciona, dá certo. E o jeito que termina se disseminando, a empresa tem eu também costumo dizer muito isso, nome e alma femininos, né? Porque está muito dela também na organização, né? E depois o Fred, que assumiu a empresa, também com muito esse olhar, né, de muito respeito, muito cuidado, né? Talvez uma das principais ações de diversidade que a gente tenha feito de uma forma assim, mais impactante, mais recente, né? Que foi o programa de trainee para negros, um patrocínio absoluto dele, assim, um envolvimento pessoal muito grande. Então, de fato, a gente sempre olhou e sempre entendeu que a diversidade ajuda. A gente via na prática todas essas pesquisas que costumam fazer, mostrando a relação de produtividade com a universidade. Vocês na prática. A gente vem na prática. Desde sempre, né? Eu também sou muito feliz com isso. Eu tenho um laboratório social fantástico, né? Porque eu tenho um recorte do Brasil perfeito à minha disposição. Normalmente, eu antecipo tendência, porque tudo que eu vejo lá, eu sei que vai acontecer. Eu me lembro na época do Covid, eu dizia assim, a região tal está aumentando. O pessoal, não, mas não está refletindo, está aumentando. Aí no dia seguinte aparecia, a região tal está aumentando. Eles diziam, você também agora está... 40 mil funcionários, você está adivinhando? Eu acompanhava meus dados internos e eles refletem perfeitamente isso. E nós já vimos isso na prática. Talvez por isso nós tenhamos reforçado tanto. A questão da mulher é uma questão natural,
pela forma com que a gente veio, mas eu acho que esse traço feminino do acolhimento, né, do entender as diferenças, do conciliar as diferenças, passou muito por dentro da organização. E aí nós fomos para outras bandeiras, né, de raça, de gênero, de tudo, de absolutamente tudo, no sentido de a gente ter, sim, etarismo é uma coisa que a gente trabalha muito fortemente também, temos muitos programas estruturados para isso. De fato, nós acreditamos nisso como essência, como cultura. Muito bacana. E até você, né, compartilhando que vocês fizeram um pequeno ajuste no rito, justamente também para considerar isso, né? Exatamente. Então mostra que é uma forma genuína de fazer. Exatamente. Sabe que quando a Sarita levantou esse dado, eu li o que ela preparou e eu fiquei super impressionado, assim, de verdade, que 30% das empresas de capital aberto têm pelo menos uma conselheira. E eu falei, cara, não pode ser. Não pode ser. A Generalis tem uma conselheira, mas assim, não entra na minha cabeça. Por que é assim e o que precisa para mudar? Porque, de verdade, assim, eu me inconformo bastante, assim, eu não fazia ideia desse número. Bom, porque eu acho que é um histórico. A gente vai buscar em conselho, normalmente, executivos de grande projeção. Olha para trás, quais são os executivos de grande projeção? Eu comecei falando, o mundo executivo é um mundo muito masculino. Ainda é. Então, é uma bola de neve isso, né? Eu não tenho a menor dúvida de que isso vai mudar. Não tenho a menor dúvida, porque cada vez mais as mulheres ocupam posições relevantes dentro da organização. E quando se for olhar para trás e buscar pessoas de executivas relevantes para ocupar lugares em conselho, nós teremos muitas opções femininas. Eu não tenho a menor dúvida. Só que a gente não pode deixar isso no fluxo. Porque isso, se for no fluxo, isso vai acontecer. Mas vai demorar demais. E a gente não pode mais perder esse tempo. Não pode mais perder esse tempo. Então, aí vem a outra coisa do porquê. Porque normalmente não se tem ações direcionadas, estruturadas, para que se procure essa diversidade, especialmente no Conselho. Eu sei que muitos movimentos estão acontecendo, inclusive do ponto de vista de legislação, sim, de investidores. Hoje eles já olham muito para isso. Tem uma série de coisas acontecendo no sentido de fortalecer essa participação. Mas eu acho que bom que você se chocou, Gui. Eu gostaria que mais pessoas, na sua cadeira, na sua posição, se chocassem também. Não, né? A ficha que me caiu, assim, toda vez que eu encontrar alguém que eu conheço que tem uma empresa que tem conselho, eu vou fazer essa pergunta. E eu vou constranger a pessoa com a pergunta, dependendo da resposta dela. Que bom que os investidores já estão fazendo isso. Menos do que nós gostaríamos, mas já estamos evoluindo nesse sentido, né? Então, eu acho que faz muito parte disso. Tem uma questão de histórico e é normalmente onde as pessoas se apoiam. E ele é verdadeiro, mas isso não pode ser desculpa suficiente para que a gente não vá para frente. Falamos bastante da Luísa, né, da tia Luísa. Como está a atuação dela hoje no dia a dia? Ela está lá, ela participa do rito. Conta um pouco do papel dela hoje na empresa. A empresa hoje é tocada já há 8 anos, tocada pelo Fred, e é tocada mesmo, porque ele é suficientemente grande, inteligente, estratégico. Ele é um líder muito inspirador, né? E ele, de fato, sentou na cadeira com todo o tamanho que ele tem. Então, a empresa hoje é tocada por ele, mas a Luísa, sim, é presidente do conselho e é muito presente, muito presente. Ela vai todos os dias ao escritório, a sala dela é lá, então ela vai a todos os ritos. Ela é uma referência muito grande para a organização em tudo, em especial em cultura, né? Porque ela é talvez a maior referência de cultura hoje que a gente tem assim. Então, ela é muito sensível, então ela tem percepções muito próprias das questões dentro da organização, tem uma bagagem, um conhecimento enorme. Então, ela é uma pessoa muito próxima, e particularmente de 2 áreas, né, que é clientes e RH. Normalmente, ela é muito próxima, porque ela é uma pessoa de pessoas. Então, ela sempre está ali muito próxima da gente, fazendo provocações, fazendo direcionamentos. Ela atende
ela tem uma linha direta com os clientes, ela tem uma linha direta com os colaboradores. Então, ela normalmente diz assim, eu sei de tudo porque eles me contam, sabe mesmo, porque as pessoas procuram ela. Então, ela sem dúvida, ela tem um papel muito importante, um papel de inspirar, em especial, muito grande dentro da organização. Eu me sinto inspirada por ela, né? Eu acho como uma super executiva, né? Mas também, de fato, uma mãe, né? Uma super mulher que conseguiu e mostrou para muitas pessoas, para muitas mulheres, né? Que é possível, que você não precisa escolher, né? Uhum. E, assim, o que me chama muita atenção, acompanhando a Luísa nas redes dela, que ela também demonstra isso muito, né? Ela fala muito da família, né? Dos filhos dela, dos netos dela. Então, é uma face, né? Que ela, de fato, também, obviamente, dedica muito tempo e mostra isso publicamente também, né? E falei, né, que me inspira muito, porque eu sou mãe mais recente, né? Tinha uma menina de 4 anos e tinha um bebê agora de 9 meses. E eu lembro, ano passado, tive um momento, assim, muito que me impactou muito, né? Minha filha, na escolinha, no Dia das Mães, eles fizeram uma entrevista com as crianças sobre a mãe, né? Quem é essa mãe, como se chama, qual é a comida favorita, qual é a cor favorita. E uma pergunta foi, o que sua mãe mais gosta de fazer? E minha filha respondeu, trabalhar. Eu confesso que nesse momento, inicialmente, eu fiquei muito assim, como assim? Qual que é a imagem que minha filha tem de mim? As outras mães, né? E todo mundo dividindo, as mães, ela escreveu fazendo bolo, brincar comigo, né? Ir no clube, dançar. E minha filha fala trabalhar. Eu fiquei quase com vergonha, né? Não queria compartilhar aí com as outras mães. E aí eu lembro que eu voltei para casa, de fato, muito preocupada. E aí eu troquei com algumas pessoas, troquei em terapia. E aí eu cheguei na conclusão que, na verdade, é uma coisa positiva, né? Que é bom que a minha filha de 3 anos me vê feliz trabalhando, né? Entende que eu estou apaixonada pelo meu trabalho, né? Entende que trabalhar é necessário, mas também é uma coisa positiva, né? Então, eu fiquei, na verdade, muito feliz, né? E hoje, eu sei que ela se inspira em mim, né? E olha que é incrível como mãe, né? Se a gente pode ser exemplo, né? Se a gente pode se tornar referência também profissional, não só de pessoa, das nossas filhas, dos nossos filhos, da geração, né? Dos nossos filhos. Né? E hoje, inclusive, né, semana passada, meu marido perguntou para ela o que é que ela quer quando ela crescer, né? E até então, ela sempre falou que ela quer ser astronauta mãe. Então, mãe sempre vem junto, né? Então, ela quer trabalhar, quer ser astronauta. E aí, semana passada, ela falou que ela quer ser businesswoman, like mommy, né? Então, ela também quer trabalhar aí, né, com negócios. E aí, meu marido perguntou para ela, mas onde você vai trabalhar? E ela falou, na Alice. Né? E enfim, que incrível isso, né? Assim, mas eu falei, não na casa Alice, não como médica no escritório, né? Ela já conheceu aqui também, então acho para mim isso é tão incrível, né? Se a gente consegue ser essa referência, né? Se a gente consegue transmitir essa imagem positiva, que com certeza a Luísa fez com o Fred, com os outros filhos, né? E com certeza você também fez e está fazendo com suas 3 filhas. Conta um pouquinho como foi essa parte, como está sendo essa parte, né? De ser essa grande referência, de conciliar a maternidade, né? Sendo uma super executiva. Tenho certeza para quem está nos acompanhando, todo mundo também está curioso sobre essa parte. Muito legal, não sabia dessa história, muito legal essa história aí da sua filha e dessa sua experiência. Gente, passou aqui tanta coisa na minha cabeça, pelo menos 3 histórias, vou ter que dar um jeito de organizar aqui. Todo mundo quer saber. Bom, primeiro eu acho que eu tenho uma coisa, eu até falei, eu sou muito inquieta e muito questionadora, e por isso mesmo eu tenho que procurar muitos pontos de equilíbrio. E acho que toda essa minha busca terminou me levando a um equilíbrio muito, eu diria assim, muito bom, muito gostoso, libertador na minha vida, né? Eu sei exatamente qual o meu papel em cada papel que eu exerço. Nós somos muitas personas e eu sei exatamente o meu papel em cada persona que eu tenho na minha vida. Inclusive como executiva, como mãe, né? Eu sei exatamente. E vivo muito bem com ele, né? Mas eu acho que isso, sem dúvida, todo mundo tem essas crises, né? E eu vou contar algumas aqui, eu vou contar 3 que eu acho que fazem parte. A primeira eu vou falar de talvez tenha sido a coisa mais forte que eu vivi neste meu rompimento íntimo de dizer assim, eu sei o que eu sou e eu sei qual é o meu papel. E que foi com a minha filha mais velha. Aliás, eu acho que a Alice inspira filhos, né? Esse negócio de trabalhar na Alice inspira filhos. Porque a gente precisa contar aqui que a minha filha mais velha, né,
Nina trabalha na Alice, né, gente? Arrasando. Então, eu acho que a Alice inspira filhos. Mas e foi com ela, né? Filha, licença, vou contar essa intimidade, né? Quando eu tive minha última filha, ela tem... Na verdade, gente, eu preciso contar isso para as pessoas entenderem. Eu tenho filhas com idades muito diferentes. Eu tenho uma filha de 30... Ela não vai dizer... 30 e mais. Ela tem 33, vai fazer 33 daqui a alguns dias, né? Eu preciso contar isso para dar outra dica, porque a outra fez 13. Então, eu tenho... entre a mais velha e a mais nova, eu tenho 20 anos de diferença. Do meu, eu tenho 27. Então, quando a minha filha nasceu, a mais nova, Malu, a do meio é Laís, Malu nasceu, eu entrei numa crise, porque eu estava no principal ritmo da minha vida profissional e tal. E lógico que você se questiona, né? E eu tive a felicidade de poder conversar com minha filha, que tinha 20 anos naquela época. Eu não sei nem se ela lembra disso, mas para mim foi uma coisa muito marcante. Eu fui conversar com ela. E conversando com ela, e falei, eu estou muito preocupada e tal. Vou encurtar um pouco a história, porque são muitas, mas estou muito preocupada. Como é que eu vou voltar a trabalhar nessa intensidade? Como é que eu vou criar a sua irmã? E ela falou para mim, mãe, fica tranquila, vai trabalhar. Você é isso que lhe deixa feliz, é isso que lhe faz melhor. E assim... Você me criou exatamente assim e, para mim, você foi a melhor mãe do mundo. Eu falei, cara, fiquei feliz da vida. Oba, vou trabalhar, estou liberada, né? Maravilha. Só que, de novo, o meu traço de questionamento é absurdo. E eu parei depois, peraí, que história é essa, melhor mãe do mundo? Que expectativa é essa que ela tem de mim? Porque isso é muito sério, gente. Melhor mãe do mundo. Será que tem um ISO 9000 de mães? Um GPTW de mães? Eu não sei. Deve ter alguma coisa eu ganhei e não estou sabendo, né? Que história é essa? E aí, depois de muita reflexão, eu consegui chegar, talvez, no meu ponto de paz. Que o que ela estava me dizendo era, mãe, você foi a melhor mãe que você podia para mim. Com certeza. Você fez o melhor que você podia. Eu, com certeza, não fui a melhor mãe do mundo. Tenho certeza. Eu até acho que eu fui uma boa mãe. Mas nem sei se eu fui o que deveria ter sido em todos os meus momentos. Mas eu fiz o meu melhor. Eu me dediquei da melhor forma. E esse foi meu ponto de paz. Porque é meu ponto de paz em relação à maternidade, em relação a tudo mais. Eu sou a melhor filha que eu posso. Eu não sou a melhor filha do mundo, mas eu sou a melhor filha que eu posso ser. Eu sou a melhor irmã que eu posso ser, eu sou a melhor profissional que eu posso ser. E eu fazendo isso, eu sempre tenho a consciência de que, gente, se eu fiz tudo que eu podia, eu não podia fazer mais nada, né? Então, eu tenho que ficar tranquila. Então, acho que isso me deu um equilíbrio muito grande e me ajudou muito, lá na frente, com uma outra história que eu vivi, parecida com essa sua. Pode respirar entre as histórias? Pode! Não, linda a história, eu tô tocado. É bonita, não é? E faz a gente refletir na vida, não faz? É importante a gente pegar mensagens do que a gente vive. A gente vive num mundo tão louco que, às vezes, você passa pela vida, né? Eu acho que a gente tem que parar, às vezes, e dar... E é por isso que eu gosto de fazer minhas reflexões. Eu tenho um exercício pessoal todos os dias. Ao final do meu dia, levo um tempinho, é rápido. Eu posso estar deitada já para dormir. Eu paro e penso. O que é que eu fiz hoje muito legal que eu quero voltar a fazer amanhã? E o que é que eu fiz hoje que não foi legal e eu não quero nunca mais fazer, né? Às vezes eu me pego pensando fazendo as mesmas coisas no mesmo dia, inclusive o que eu não deveria. Mas é um exercício para eu tentar fazer diferente no dia seguinte, né? Então, eu acho que isso é importante. Eu acho que você falou também, né, da gente não se comparar. Ninguém sabe também da sua realidade. Exatamente. Ninguém sabe o que está acontecendo, né? Então, Exatamente. de fato, focar e dar o nosso melhor com todos os nossos chapéus, né? Seja de mãe, filha, né, profissional, amiga, esposa, né? A Fê, minha esposa, vai adorar ouvir essa história. Então ela é uma conta baita pra ela. executiva. Ela é uma outra super executiva. Mãe. Tem que ter 3 filhos e também... E ela cuida de mim também, porque eu dou trabalho. Meu marido eu não vou dizer que ele dá trabalho, não, pelo amor de Deus. Ou seja, a gente pode cortar Mas, também depois. não dá não. Até porque é um super companheiro, digo, meu companheiro de vida, de alma, me ajuda pessoalmente, porque com as filhas ele não ajuda, ele faz a parte dele, que é a obrigação dele também, né? Não tem esse negócio de ajuda, né? Ele tem que fazer a parte dele. Mas me ajuda pessoalmente, e eu acho que a gente tem uma relação de cuidado que é muito bom e muito importante. E aí eu digo da outra história, né?
que aí... Já respirei. Já respirou? Eu já, muitos anos depois, já com Malu, pequenininha, e eu sempre tive a vida, saí muito cedo, voltei muito tarde e tal, e eu estava mal, uma gripe horrorosa, uma coisa horrorosa, eu não consegui sair de casa. Ela voltou da escola e me viu em casa, achou muito estranho. E aí, o que? Mãe, você aqui? E eu disse a ela, ai, filha, mamãe não está legal, mamãe está super gripada e tal, mas eu vou ter que levantar porque eu tenho um compromisso, era uma viagem para o Rio, eu tinha um evento no Rio, no final da tarde eu precisava ir, e eu preciso ir. E aí ela começou todos os argumentos. Ai, não vai, você não está bem, não vai, fica comigo. E todos aqueles argumentos de uma criança, né? E eu falando, mas filha, mamãe precisa ir. E ela estava muito animada, porque ela tinha chegado da escola e ela tinha ouvido a história da cigarra e da formiga. E ela estava contando para mim a história da cigarra e da formiga. E aí, depois de toda este embate, vai, não vai, mãe, filha, mãe precisa ir, mãe precisa trabalhar. As pessoas estão esperando por mamãe e eu preciso. E outra coisa, eu tenho certeza que vou ficar melhor. Quando eu for lá, eu vou ficar melhor. Aí ela parou e falou, eu já entendi, mamãe, vai trabalhar assim, sabe por quê? Eu já entendi. Você é a formiga, né? Olha só, né? Que legal. Olha que coisa maravilhosa. Incríveis, né? Como eles conectam, como eles entendem. Né? Às vezes a gente acha que não entende ainda, mas eu compartilho sempre também muito. Tento explicar, né? Porque acho que eles entendem do seu jeito. Entendem. Mas, para quem nos ouve e não achar que minha vida também é só uma maravilha, né? Assim, de entendimentos e de solidariedades de filhos, eu também já tive meus momentos, né? E por isso que é tão importante, como mulher, você saber o seu papel. Eu lembro muito, meu marido passou um tempo no Vale do Silício, passou 3 meses lá, fazendo uma imersão. E nós fomos conversar com a minha filha. Meu marido é muito, muito próximo, é um pai muito presente, muito mesmo. E nós fomos conversar com ela, explicar que a rotina ia mudar, a gente ia ter que se ajustar e tal. E ela, lá para a estante, falou, pai, mãe, não pode ser você ir e papai ficar? Como você se sentiu nesse momento? Olha, talvez se fosse antes da minha conversa com Nina, eu tivesse me abalado. Mas naquele momento, o que eu respondi a ela foi, filha, sinceramente, mamãe adoraria ir. Infelizmente, não é ela que vai. Quem vai é papai. Mas a gente vai se sair bem. Tenha certeza que a gente vai se sair bem. Por quê? Porque eu sei qual é o meu papel na vida das minhas filhas. Eu sei o que eu represento, eu sei como eu inspiro, porque toda mulher inspira, toda mãe inspira, né? Não acho que ninguém, porque é dono de casa, vai se sentir menor ou menos inspirador, muito pelo contrário, toda pessoa pode inspirar. Mas de que forma? Qual é o seu papel? É por isso, talvez, que lá na sua história, Sarita, alguém tenha dito, eu me lembro da mamãe fazendo bolo, ou no clube. Claro. Né? E a sua lembrou trabalhar, que era o que você mais gostava. E eu sei qual é exatamente o meu papel com as minhas filhas. E acho que tenho sido bem-sucedida até aqui. Estou feliz comigo. Certamente. A gente pode comprovar, pelo menos conhecendo uma muito bem, a gente pode comprovar que você tem sido uma ótima mãe. Eu acho também nesse tema conecta com o nosso tema da cultura, né? Com o nosso tema assim do jeito de trabalhar, né? Acho que empresas devem e podem ter um papel também muito grande, né? Em facilitar isso, da vida das mães, dos pais, enfim, todo mundo tem uma rotina também, né? Além da empresa que está acontecendo, né? E eu sempre falo, como eu voltei recentemente da minha presença maternidade, a gente chama aqui, né? Não de licença, mas de presença, porque a gente entende que sobre estar presente com sua família, não precisa pedir licença. Muito bom. Eu voltei recentemente, eu acho o nosso jeito de trabalhar aqui está sendo assim um grande aliado, né? Porque a gente tem uma flexibilidade. Eu vou no escritório, me organizo, eu adoro ir no escritório, né? Adoro sentir muito falta, né? Adoro as conexões, assim, estar presente no Arena aqui, né? Juntar com o meu time. Mas eu posso também trabalhar de casa alguns dias, né? Por semana. Eu sei se um dos meus filhos está doente, eu preciso levar no médico aqui na Casa Alice, eu preciso ficar em casa, isso não vai ser um problema, né? Então, eu acho que cultura também é muito sobre isso, né? Como que a gente consegue apoiar, né, o nosso time também nos diversos momentos, né, e nas diversas fases, porque a gente quer que as pessoas fiquem aqui na Alice, né, não bom mano, pela vida, né, por muito tempo. Então acho que a gente precisa também estar preparado, né, em entender as fases e de fato adaptar o nosso modelo. Eu acho que essa coisa dos formatos de trabalho, né,
tem se ajustado. E aí, falando de formato, trabalho e cultura, né, meio que misturado, às vezes as pessoas falam muito sobre isso e perguntam muito sobre isso. Eu acho que o formato é o melhor para o seu desenho, né? Eu não acho que tem formato bom, nem ruim, nem certo, nem errado. No Magalu, por exemplo, a gente trabalha 4 dias por semana, presencial e 1 online, que é a sexta-feira. Para a nossa cultura é fundamental, porque a forma com que a gente se relaciona lá dentro exige muito essa proximidade física, né? Eu brinco que a gente começa a reunião com 3 pessoas e termina com 10, porque a gente vai lembrando, chama fulano, chama Beltrano, né? E vai juntando. É uma forma muito dinâmica, né? A gente não consegue ser aquela coisa estruturada, certinha, formalzinha. Não é do nosso jeito. Sim. Então, esse relacionamento próximo, para outras coisas, inclusive, é muito poderoso. Então, mas, assim, tanto que normalmente as pessoas até me perguntam sobre essa questão e qual é a dica que você dá? Eu digo, procure entender bem os motivos pelo qual você quer que as pessoas venham para o escritório, né? Inclusive, depois que você entender bem, você explica bem para elas, porque é um desafio, né? É um desafio. Então, entenda bem os motivos pelo qual você quer e explique a elas por isso, né? E ter um escritório também, né? Pensado, planejado, né? Isso. Para, de fato, ter esses momentos... Atrair, né? Ser uma coisa... Né? E não, tipo, ter um escritório, né? E todo mundo vai lá... Vir por vir, gente, não faz sentido, né? Você tem que ter alguma coisa. Nós aprendemos isso, né? Então, eu acho assim, ache seu equilíbrio. Qual é o seu equilíbrio ideal? E os equilíbrios são diferentes. Eu conheço pessoas que trabalham de formas diferentes, em formatos diferentes, e tudo funciona. Ache o seu equilíbrio. Acho que a gente ainda tem muito para descobrir. Nós não chegamos lá ainda. Não chegamos. E o como escritório, tudo, né? A Arena Magalu, como você chama, é incrível. Conta um pouco o que foi por trás, o que vocês oferecem lá, porque você falou importante é atrair as pessoas. O que tem de diferente? A gente sempre tivemos muito esse cuidado desse acolhimento, de ter um lugar gostoso, atraente, que as pessoas se sintam bem, um lugar onde as pessoas se sintam bem. Particularmente quando nós mudamos bem no meio da pandemia, em 2020, mudamos para um prédio maior, até porque crescemos bastante, e aí fizemos e fomos aos poucos ajustando o prédio. Hoje, de fato, a Arena é muito legal. Nós temos uma academia, temos quadra poliesportiva, temos quadra de beach tênis, temos um ambiente de churrasqueiras para fazer happy hours, né? Então, tem salão. Agora a gente botou um mercado, tem um mercado onde você pode fazer compras. Fizemos uma colônia de férias para os filhos dos colaboradores poderem trazer os seus filhos na época de férias, que é uma preocupação como mãe, a gente sabe, né? Então, a gente fez uma colônia de férias para os filhos dos colaboradores. A gente sempre movimenta a Arena e tenta fazer essa aproximação muito, muito forte aí. Mas, principalmente porque, hoje, para as pessoas saírem, a gente precisa conseguir fazer conciliações. As pessoas perceberam que o tempo de deslocamento é um tempo precioso na vida delas, né? Então, como é que a gente otimiza isso? Então, por exemplo, quando eu boto uma academia dentro do escritório, se a pessoa vai sair de casa para ir para a academia, ela sai de casa e vai para a academia. Só que ela já vai no escritório, mas ela já fica, né? Ela já fica. E aí, de lá, ela já emenda, e assim por diante. Então, eu acho que são essas coisas que eu acho que a gente tem que pensar um pouco do entorno, né? E por que Arena? Tem algum motivo especial? Essa palavra, porque a gente está aqui no Open Arena, o nosso ritual de segunda-feira é Alice na Arena, e a gente está aqui na Arena. Esta é a Arena da Alice. Olha, essa foi uma discussão na época lá do nome, mas, na verdade, tem vários motivos, mas talvez um deles era a questão do traço, que a gente também dava muito um traço esportivo. Nosso principal lugar lá, que é o lugar do rito, era uma quadra de basquete. Então, o formato de quadra de basquete, inclusive com arquibancada e tal. Então, tinha muito essa pegada, né, de também no conceito multifuncional das arenas esportivas, né, que estavam surgindo aí. Vocês se inspiraram num discurso bem especial, Gui, para a gente. Nosso André, meu co-founder, nosso sócio, ele trouxe o... Eu acho que eu já tinha lido, mas não tinha gravado. Ele é um discurso do ex-presidente americano Theodore Roosevelt, que chama The Man in the Arena, e aqui a gente chama de A Pessoa na Arena. E foi no contexto
mais antigo, de contexto de mais guerra no mundo e tal. Mas o que ele coloca lá não é a crítica que conta. O que conta é a pessoa que vai lá para a arena e se atira na arena e sai com areia na cara, cansado, todo machucado e tal, mas está indo lá tentar resolver os problemas. E ele não está, ou seja, é o protagonismo. A gente está aqui no protagonismo de tentar resolver problemas de saúde e não criticar, mas ir lá para a arena e resolver. Legal, não adianta, né? Você fica só apontando o dedo, né? Você precisa desafiar o status quo e, de fato, pensar em coisas novas, né? E fazer acontecer. Então, é isso mesmo. A gente usa esse bastante. Isso vai receber crítica, vai falhar, né? Vai falhar, vai cair, vai dar cambalhota, vai dar pirueta, mas o importante é o protagonismo de ir lá e tentar fazer. É isso que move o mundo para frente. E por isso que a gente usa tanto o termo arena aqui na Alice. Inclusive é uma das nossas virtudes, né? Vamos para a arena. Que a gente é uma virtude muito. Nossa, vamos para a arena. Boa, gente, vamos aí seguir como uma próxima sessão que a gente tem aqui, que é bate-bola, que eu pessoalmente gosto muito. Vou fazer a primeira pergunta e o Gui me complementa. Paty, a gente falou muito sobre o Magalu aqui. Qual é uma outra empresa para ficar de olho que não seja o Magalu? Pode falar Alice, né? Vocês vão dizer que eu tô só porque eu tô aqui, mas sem dúvida eu diria Alice. Eu explico, para não parecer que eu vou explicar. Eu acho que a Alice tem uma proposta, é um caminho de solução para um problema seríssimo que a gente vive, e eu, como RH, eu vivo intensamente, que é a questão dos planos de saúde, de gestão de saúde, de acesso à saúde. Eu acho que a gente vai precisar resolver isso e rápido. Eu fico muito preocupada, não é à toa, né, de tudo que a gente ouve, de que lê aí em relação a essas questões. E eu acho que a Alice tem uma proposta diferente, inovadora e num caminho que, sem dúvida, é uma luz, né, dentro do que a gente tem, do que a gente vem vivendo. Então, eu ficaria de olho. A gente concorda. A gente concorda muito. Paty, uma pessoa que te inspirou, que te inspira. Você já falou muito da sua mãe, da própria Luísa. Tem mais alguma outra pessoa que você gostaria de destacar? Gente, assim, em relação a essas coisas, eu sou uma pessoa de muitas referências e poucos ídolos. Porque eu acho que todo mundo... Eu vejo as pessoas de uma forma única. A pessoa de uma forma única é com defeitos e virtudes. Então, eu me inspiro em coisas, em pessoas, né? Tem coisas que me inspiram. Então, tem diversas coisas na Luísa que me inspiram, diversas coisas no Fred que me inspiram, na minha mãe, nas minhas irmãs, nas minhas filhas, no meu marido. Então, eu me inspiro em cada uma das pessoas no que ela tem de melhor, né? Eu acho que talvez se a gente conseguisse ver isso, talvez eu tento pegar um pouquinho. Eu acho que eu tenho não consigo lhe dizer uma pessoa, né? Eu me inspiro no Papa, eu me inspiro no Obama, né? Eu acho que tudo que eles têm bons e de referência eu tenho que puxar para mim. Bacana. Que legal. Se você fosse ter um superpoder, qual seria? Eu acho que eu queria que as pessoas tivessem... a gente fala, se eu fosse falar paz no mundo, fica parecendo discurso de Missy, sem nenhum preconceito, pelo amor de Deus, mas é muito clássico, né? Paz no mundo. Mas eu acho que eu gostaria que as pessoas tivessem paz. Porque paz é uma coisa muito, muito impactante, né? Quando você vive sem paz, você não consegue, você não tem saúde. Não tem saúde que sobreviva, né? E a paz é uma coisa tão ampla, porque você pode não ter paz por questões financeiras, você pode não ter paz por questões de saúde, você pode não ter paz por questões sentimentais. E olha que coisa maluca, porque você pode ter paz apesar de tudo isso. Com certeza. Né? Apesar de tudo isso, apesar de questões financeiras, apesar de questões sentimentais, apesar de questões de saúde, inclusive, você pode ter paz. Então, eu gostaria muito, se eu tivesse superpoder, de que as pessoas encontrassem um ponto de equilíbrio e que buscassem a sua paz. Que bacana. Aproveitando que você tocou no assunto, o que é saúde para você? Saúde, para mim, é um conceito clássico de saúde integral. Assim, acho que você tem que olhar o seu todo, né? Inclusive, falamos aqui a saúde financeira, né? Eu acho que eu convivo com isso diariamente, eu vejo que grande parte das pessoas ficam doentes por questões financeiras, né? Então, eu acho que essa questão da saúde integral olha para tudo, né? E isso é uma coisa
importante, né? Normalmente, em momentos mais difíceis, é onde você mais renuncia a coisas que são fundamentais. Então, quando você está sem tempo, o que é que você faz? Não fui para a academia hoje porque não tenho tempo. Puxa, eu preciso ir ao médico, mas não dá tempo. Né? Eu tinha que... Olha, tem aquele meu compromisso de família que me recupera tanto quando eu estou ali junto com ele, mas não posso porque eu não tenho tempo. Então, acho que buscar isso e dar importância ao que você tem que dar para reforçar a sua saúde, onde você tem que reforçar. E buscar, de novo, eu acho que eu falo um pouco de equilíbrio, né? É aquele equilíbrio. Você tem que ter um pouquinho de cada coisa. E no seu caso, né, o que você já conseguiu incorporar nessa rotina? Qual jeito, assim, de ter mais saúde? Várias coisas. Eu faço de tudo um pouco, né? Eu faço exercício regularmente. Eu tenho meus exercícios íntimos, falei um pouco do final do dia, mas eu falo no início da manhã, eu reservo meu tempo para minha meditação, né, que é minha forma de me ajustar, me equilibrar. Eu tenho minha conexão com Deus, né, que particularmente eu acredito, então eu tenho minha conexão com Deus, eu tenho meus vínculos com família, que é uma coisa que me recupera muito, meu momento com meus amigos. Então eu faço muitas rotinas que me ajudam a manter toda a minha saúde. E alguma coisa que você acredita que seja importante, que você ainda não conseguiu incorporar? Ai, sim, disciplina com celular. Gente, eu sou fanática, desvairada pelo meu celular. Se eu puder, durmo e acordo com ele. Então, tenho feito um exercício. Aliás, recentemente, nosso CEO fez um convite, deu para a gente um livro, chama Foco Roubado, e todos nós lemos o livro. E você, talvez não tenha nada lá que você não soubesse, mas parece que tem coisas que falam assim, dá um soco no seu estômago, né? Então, eu tenho feito um exercício de disciplina maior. Eu tenho uma sugestão para você. Eu tenho esse problema também e eu gosto de mergulhar. E daí não tem jeito. Ainda não tem celular que não você pode levar junto. E você acha uma paz também, porque você tem que olhar, realmente estar focado no agora. Não dá para ficar pensando no futuro, nem no passado. Eu acho que eu vou ter que botar um tanque lá em casa, então, para fazer isso todo dia. Uma pergunta fora do script. Bel Marques ou Ivete Sangalo? Ou Luiz Caldas? Olha, eu sou old school. Luiz Caldas, com certeza. Agora a Ivete. Mas o melhor de todos é Bel Marques, Ivete Sangalo e Luiz Caldas juntos. Que bom, que legal. Eu adoro música da sua terra. Eu acho que eu tive o privilégio de viver todas essas fases. Que bom. Também gosto. Eu sempre falo para meu marido, se eu fosse brasileira, com certeza seria nordestina também. Porque eu adoro música, as praias, a comida. Bom, eu não vou ser modesta. Eu vou dizer que vocês têm razão. E o mergulho na Bahia é muito bom, viu? Eu sei. O mergulho do sul da Bahia, fui muito já. Legal, muito bom. Paty, para encerrar nosso papo super rico, para quem está nos ouvindo, né, acompanhando, eu queria que você desse alguma dica, alguma orientação, né, para essas lideranças de RH sejam cada vez mais de grande impacto e grande valor para a empresa. O que você daria, assim, como um RH, né, o que eu devo fazer para ser cada vez mais estratégico e gerar cada vez mais impacto para o negócio? Eu acho que a primeira coisa é conheça o negócio onde você está inserido, né? As contribuições de RH, elas têm que ser feitas sempre sobre a ótica do negócio. Esse talvez tenha sido um dos grandes problemas, a dissociação da área do negócio, e aí vieram vários estigmas que, graças a Deus, têm mudado radicalmente, e eu estou feliz por isso, né? Porque eu acho que, talvez por esses estigmas, a gente tenha passado tanto tempo enquanto RH, contratando como se contratava há 20 anos, recrutando como se recrutava há 20 anos, treinando como treinava há 20 anos, remunerando como... E o mundo mudou. E as áreas de negócio, elas se adaptam rápido, porque se elas não se adaptarem, a empresa não sobrevive. Se a área de negócio não se atualizar, a empresa não sobrevive. E, de alguma forma, o RH demorou um pouco para isso. Que é bom que a gente tem visto mudanças radicais nos últimos anos, e as áreas têm sido muito mais... conscientes da necessidade de estarem conectadas com o negócio. Então, principal dica, se conecte com o seu negócio, porque a sua relevância será tão grande quanto for o seu conhecimento
do seu negócio e que suas contribuições passem necessariamente por alavancamento, né, para você alavancar o seu negócio. Então, acho que assim, muitas vezes eu vejo líderes de RH dizendo assim, mas eu não tenho espaço, as pessoas não me dão espaço. E eu pergunto, primeira pergunta, se lhe dessem, você estava preparado para ocupar? Eu acho que é uma boa reflexão, né? Uhum. E a segunda será que a gente tem que esperar? A gente fica esperando as pessoas darem as coisas para a gente sempre? E por que também, né? Por que não tem espaço isso. Ainda, né? A gente tem que ficar esperando isso? Será que eu não tenho que tomar esse espaço? E aí, sim, se eu vou tomar esse espaço, por que é que até agora eu ainda não tive? Né? Então, acho que são reflexões importantes que os RHs devem fazer. E você tem algum livro, alguma leitura, um podcast, um filme, alguma coisa que te inspirou, que te apoiou nessa jornada? Olha, eu vou na linha, né, que eu tenho dito, assim, eu acho que o Foco Roubado é uma boa dica de leitura, tá, gente? Porque acho que é um momento que cada vez mais a gente vem se desconectando das pessoas em função desse roubo de energia que a gente tem em relação às telas, né? E que talvez isso, em especial na área de RH, seja algo que seja muito importante, não só para você fazer, confesso que para mim é um desafio, tá? Tô aqui dando a dica, mas confesso que para mim é um desafio enorme, mas para você estimular também. Uma boa dica. Bom, gente, eu adorei nosso papo. Acho que foi muito rico, uma troca super rica sobre a cultura, né? A gente falou da importância de ter um propósito forte, a gente falou da importância de ter a disciplina como rituais, né? Como nossos símbolos. A gente falou da importância dos gestores, né? Mas também todos os funcionários como liderança, né, de fato como agente ativo da cultura, né, da importância de praticar a cultura no dia a dia, porque só assim ela pode ser verdadeira, né. E aí você falou uma frase que eu notei aqui, que o time não joga para ganhar, né, mas o time joga para escrever a história. Acho uma frase muito importante que todos nós podemos nos inspirar também, né? Quando a gente trabalha com o nosso time, ou também de forma que a gente faz gestão de pessoas dentro da nossa empresa. Ao final, sempre uma jornada longa, uma jornada grande, né? Não uma luta fácil, assim. E acho o Magalu um super exemplo, né? Como, de fato, esses elementos, né? Especialmente a cultura, foi muito chave, assim, para o grande sucesso e para a grande trajetória, assim. Queria agradecer muito a sua participação, Patrícia. Para mim foi muito rica, assim, muito inspiradora, assim, na sua jornada profissional, mas também pessoal. Muito obrigada por dividir, assim, tantos insights, assim, e tanta experiência como a gente. Foi uma delícia estar aqui com vocês, uma conversa super gostosa. Eu acho que o nosso papel em qualquer troca é deixar alguma coisa com alguém e sempre a gente leva alguma coisa. Eu também levo várias coisas aqui, levo do Gui, levo sua, Sarita. E com certeza que é isso que vai deixando a gente cada vez melhor, né? E acho que esse deveria ser nossa grande missão. Um super prazer. Obrigada pelo convite. E obrigado por estar aqui. Eu sei que você é uma pessoa, de certa forma, discreta. Poxa, a gente não se conhecia. A gente começou a conversar aqui antes de começar a gravação e tantos pontos em comum, histórias, né? Que acho que a gente foi contemporâneo nas histórias e a gente não se conhecia. Então, poxa, acho que você foca no trabalho, que é super importante. Eu estou muito feliz de ter te conhecido. Obrigado. Obrigada. É um prazer. Muito bom. Foi muito bom mesmo, Gui. E obrigado, Sarita. Obrigada a você, Gui. Você foi uma ótima host. Eu adorei. Que bom. Eu gostei muito também. Obrigada pela sua participação. Obrigado mesmo. E eu queria muito agradecer também para quem está nos ouvindo, acompanhando, né? Espero que tenha sido super útil e inspirador para vocês. E já quero convidar também para os nossos próximos podcasts, né? Esse aqui, os próximos, vão estar disponíveis no Spotify, no YouTube, também em nossas redes sociais, né? Agora vem a divulgação, Gui, da sua rede social. Meu Instagram, então é Gui Azevedo Alice, e no LinkedIn, que é Gui Azevedo. Por favor, sigam! O meu também, que é um pouco mais complicado, por causa do meu sobrenome. Mas é Sarita Fornhofer, que é meu sobrenome, no Insta e também no LinkedIn. O bom é que não tem muitas Saritas, só tem uma Sarita trabalhando na Alice, então vocês vão me encontrar. E ficaria muito feliz também como contato de vocês. E em breve a gente divulga ali esse podcast e os próximos também. Muito obrigada pela participação de todo mundo, foi um super prazer. Sarita, só uma coisa. Infelizmente, gente, como ele disse que eu era muito discreta, é porque eu não tenho redes sociais. Mas eu
tenho LinkedIn. Ah, eu tenho LinkedIn. E no LinkedIn eu sou boa. Pelo menos eu respondo ativamente as minhas mensagens, tenho muito carinho com esse. Então, no LinkedIn, e é muito fácil, né? Porque com esse sobrenome Pugas, não é tão difícil achar. É verdade. Ótimo, muito obrigada.